Alex, já expliquei para o pessoal aqui que é mais ou menos umas 9 horas você vai ter que visitar um fornecedor e tal. Então a gente vai começar rapidão aqui, eu vou meio que tocar a nossa live de uma maneira um pouco acelerada para dar tempo da gente conversar, bater um papo, tá bom? Então, eu gostaria de, primeiramente, pedir para você se apresentar para o pessoal e dizer o que te levou a buscar o mercado das licitações públicas, aí o que te levou a buscar o nosso auxílio aqui da Magna e tudo mais. Certo. Bom, eu me chamo Alex. Na verdade, eu sou formado em marketing, eu trabalhava com gestão comercial, uma área totalmente diferente. E a convite de um amigo fundou a Pluto Representações, e a convite dele eu vim trabalhar na Pluto. A Pluto nasceu para atender o mercado através de licitação, para vender para o setor público. Porém, nem eu nem ele tínhamos nenhuma ideia de como isso funcionava. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos, antes da Magna, a gente chegou a procurar um outro curso, né? Mas não atendeu exatamente aquilo que nós precisávamos, porque a gente precisava entender como funciona o pregão eletrônico, que nós só licitamos através do pregão eletrônico, só participamos de licitação através do meio eletrônico. Em pesquisa pela internet, vendo vídeos no YouTube, nós chegamos até a Magna. E por sermos de Campinas, a gente falou, poxa, o pessoal está perto, então vamos procurar. Aí nós procuramos a Magna, e eu não sei se vai tratar disso depois, mas o divisor de águas para a gente foi conhecer a Magna. Não estou puxando o saco de vocês, porque nós não tínhamos condições técnicas de participar de um pregão eletrônico, entendeu? Ah, legal. E te ajudou, conseguiu te dar um norte ali para como que você faria para participar dessas licitações, encontrar as oportunidades e tudo mais. Totalmente. Totalmente. E hoje vocês atuam vendendo o que, Alex? Você falou que a empresa, né, a Pluto Representações, ela nasceu para vender para o governo. Vocês vendem de tudo ou vocês estão focados em um segmento apenas? Nós começamos com a ideia de vender muita coisa. Nós entendemos que não daria para vender tudo o que nós queríamos. O que nós fizemos então? Buscamos um segmento através de pesquisa nos portais, começamos a entender o que poderia vender melhor. Nós trabalhamos hoje com a área hospitalar. Não é medicamento, é para higiene pessoal. Legal, legal. E você conseguiu já fechar alguma licitação nesse segmento ou está participando ainda, mas não fechou nada? Como que tá as suas participações aí? Já fechamos. Na verdade, essa empresa nasceu já há algum tempo, mas ela começou a atuar de verdade a partir de outubro do ano passado. A gente já vem vencendo pregões. E a gente tem uma média de pelo menos um pregão mês. Mas por que isso? Porque no final do ano passado, as licitações na nossa área, elas caíram muito. Então não tinha oferta para a gente. Como a gente só tem um produto à disposição, então nós não tínhamos tanta licitação. Mas esse ano, o início do ano também foi difícil, foi parado para a gente. Já começou a licitar bastante, então a gente tem pelo menos, na média desses meses, pelo menos uma vitória por mês. Legal, bacana. E você tem ideia de quanto isso já girou em números para vocês aí, pelo menos em contratos assinados? Não estou nem dizendo empenho, mas contratos fechados com o governo, assim, você tem ideia de números ou não? Uma média de 50 mil mês. 50 mil por mês. Bacana. E já começaram a fazer os pedidos já, Alex? Ou ainda não? Só está participando das licitações? Já entregaram algum produto? Já entregamos, já temos entrega, já entregamos. Ah, bacana. Entrega, entendeu? Legal, legal. Alex, assim, uma curiosidade que eu tenho agora, você acha que essa onda do coronavírus aí vai impactar alguma coisa no seu segmento, cara? No meu segmento, eu acho que vai impactar, mas talvez de uma forma, comercialmente falando, positiva. Sim. Foi o que eu pensei, comercialmente mesmo. Como eu atendo a área hospitalar, eu acho que a onda do coronavírus vai levar muita gente para o hospital. E por mais que isso seja na questão humana, se a gente for falar comercialmente, eu acho que isso aumenta a minha gama de trabalho, né? Aumenta a necessidade do meu produto. Eu acho que é um momento delicado, mas tem que saber diferenciar, né? De um jeito que tem pessoas que vendem plano funerário, ele não quer que ninguém morra, mas para ele é o comércio dele também, né? Então, acho que tem que saber discernir que é um momento delicado, mas que a sua empresa vive de equipamento na área hospitalar, e para ela talvez seja até uma oportunidade no momento de crise, aí, no momento de
nesse momento delicado, né? Ô, Alex, fiquei feliz aí, cara, de saber que vocês já estão conseguindo fechar alguns contratos. Só para vocês terem uma noção, a primeira licitação que vocês participaram, né, Alex? Foi aquela que vocês vieram aqui no escritório ou não? Foi aquela. Foi aquela, né? Então, a primeira... O Alex, ele entrou no nosso curso, acho que foi meados do ano passado, e aí ele ligou para a gente e falou se podia vir até aqui e tal, para a gente auxiliar ele na primeira participação deles. Aí veio você, veio o seu sócio lá, o seu patrão, não sei se você já conseguiu uma parte da empresa aí, mas eu sei que vieram os dois aqui, foi bem legal, né? Foi bem bacana. Aquela lá você não conseguiu ganhar, mas ganhou experiência pelo menos, né? Na verdade, Bruno, é interessante dizer o seguinte: nós não fomos vencedores naquela licitação, mas ela foi a mais importante que nós tivemos. Por algumas Legal. questões. Primeiro, tecnicamente, porque foi lá que nós conseguimos entender como funciona a plataforma de pregão eletrônico. E o segundo, que ela também definiu para nós a condição de que temos que escolher um nicho, um segmento, encontrar um fornecedor, firmar uma parceria, ter um produto. Entendeu? Porque a licitação ela permite que você elimine algumas questões em relação à estratégia de vendas. Porque o seu cliente já está lá, ele te pede exatamente o que ele quer, você não precisa entender o que ele quer, que ele te explica, mas você tem que fornecer para ele com alguns critérios específicos também. Então, a gente tem no momento que é melhor você ter um norte, buscar um fornecedor, porque nós não somos produtores, nós somos uma revenda, então, primeiro, e atuar com esse produto. Foi dali que nós conseguimos realmente começar a participar. Porque antigamente a gente pedalava muito, cotava de tudo, tentava participar de qualquer pregão e não conseguia fazer nada em nenhum pregão. Sim, sim. Realmente, é o que eu sempre falo, assim, nos cursos, ou quando alguém me pede uma opinião, é essa questão de você focar em alguma coisa, né? Claro, as duas formas de estratégia, vamos dizer assim, têm os seus benefícios. Quem sai cotando de tudo e atirando para tudo quanto é lado, o benefício é que não tem licitação todos os dias. Então tem muita oportunidade. Porém, você sem focar em um segmento, você não consegue bons fornecedores, você não consegue ter preço, você não consegue realmente parar e concentrar sua atenção naquilo. Então, por isso que eu sempre prefiro focar em alguma coisa, por mais que tenha menos licitações, mas pelo menos as que tiverem você tem um pouco mais chance de ganhar. Na minha opinião, é claro, né? Isso não é uma verdade absoluta, mas é na minha opinião. Até porque, Bruno, no nosso segmento hospitalar, por exemplo, o governo ele pede para a gente que nós tenhamos aí o descritivo técnico do produto. Isso você não consegue cotando qualquer produto. Você não consegue comprar numa loja algo que venha com descritivo técnico. A licença do produto da Anvisa, apesar de não ser um produto regulamentado pela Anvisa, tem que ter a licença da Anvisa. Eu não consigo documentação cotando no mercado aberto. Eu preciso do cara que produza ou que tenha um contato com o produtor para ele me dar esse tipo de documentação. E, na sua opinião, Alex, qual que é o maior benefício? Assim, eu sei que você já até comentou alguma coisinha, mas qual que é o maior benefício para vocês hoje venderem para o governo? O que você acha? Assim? Bom, primeiro, o governo, ele me deixa, eu não preciso buscar o governo. Sim. O governo é aberto para que eu o encontre sem sair do escritório, por exemplo. O governo, ele me esclarece exatamente o que ele quer comprar. É diferente no mercado comum, onde você precisa de estratégias para entender o que o seu consumidor quer. O governo esclarece o que ele quer. Então, esse é um ponto positivo. Outra questão é o volume de compra do governo é muito grande. Eu tenho só um produto à disposição nesse momento. Mas até para esse único produto, a procura é grande. O governo compra muito de muita coisa. Então, uma outra questão também é você poder trabalhar dentro de uma estrutura pequena. Nós somos hoje em 2 pessoas, nós temos um espaço, apesar de agradável, um espaço pequeno, uma estrutura pequena, atender um volume grande. Porque você vender 50 mil hoje, dependendo do que você vende, não é tão simples. E para nós, agora, já é um volume considerável para a gente. Quem está querendo entrar agora, qual uma dica que você pode dar aí na sua visão, com talvez uma dificuldade, uma coisa que ele tem que se atentar, que não pode passar em branco? Tá. Eu acho que duas ideias básicas para o cara que vai começar agora é o seguinte. Primeiro, que ele tem que conhecer, se ele não for o produtor do material que ele vai ofertar,
ou ele não for um revendedor já que já tenha lá um distribuidor, já tenha o produto certo, ele tem que definir o produto. Depois de ter o produto em mãos, ele tem que conhecer a plataforma que ele vai trabalhar. Então, eu acho que é aí que entra os profissionais como você que é na Magna, porque se o cara não conhecer a plataforma que ele vai trabalhar, é o mesmo que o vendedor que vai para a rua não conhecer o mercado que ele vai atuar, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Do que ele vai ofertar e como ele vai chegar no governo, como ele vai chegar até o governo para vender isso. Se vocês me permitem, a gente tem uma particularidade, que a Magna, ela não que seja mais no Comprasnet. Nós nem atuamos no Comprasnet. Muito raramente eu coloco, apesar de pesquisar o Comprasnet todo dia, é raro eu estar dentro do Comprasnet. E se eu não tivesse aquela aula com vocês, se eu não participasse do curso online com vocês, eu não ia saber vender para o governo. Entendeu? É você definir um produto e você definir como você vai chegar até o governo, como você vai vender, como você vai usar e como se usa isso. Você tem que ter produto e tem que ter uma formação para isso, então. Bacana. Essa seria a próxima pergunta que eu ia te fazer até. Você está atuando bastante, então, na BEC de São Paulo, que é o portal estadual aqui do nosso estado. É mais lá que estão as suas oportunidades? As minhas, sim. Por uma característica do meu negócio. Por quê? Porque o meu fornecedor, ele entrega até um raio para mim, sem custo, e aquela coisa toda. Então, se eu fosse para o Comprasnet, eu ia ter que abraçar a nível meio que nacional. Não é o que eu posso fazer nesse momento. As oportunidades na BEC, para mim, elas são mais interessantes hoje. Eu estou abrindo uma outra linha de fornecimento, onde o Comprasnet será mais interessante. Dependendo do teu cliente, dependendo do teu produto, realmente o portal ele faz diferença. O seu produto provavelmente é o estado e o município que adquire. E aí a gente sabe que o Comprasnet ele não é forte em vender para o estado nem para o município, ele é forte em vender para os federais, apesar de alguns estados licitarem lá e municípios também, mas a maior parte mesmo são órgãos federais. Você acha, na sua opinião, que é muito complicado, Alex, participar de licitação? Você aprendeu ou é possível para qualquer pessoa? Olha, não é complicado. Na verdade, é relativamente simples. O que é necessário? É que tudo que eu disser aqui, como é uma live para a Magna, parece que eu vou estar puxando saidinha para o lado de vocês. E a minha intenção é deixar claro para as pessoas que é possível sim, porque é o seguinte, quando eu comecei com muitas dificuldades. E eu acho que as pessoas não precisam ter as mesmas dificuldades que eu. É extremamente simples, mas se ela tiver um curso como o que vocês oferecem, vai ficar muito mais simples. Porque a única dificuldade é no conceito técnico da coisa, é a operação técnica do negócio. É você entrar na plataforma e entender onde é que você coloca o lance, como isso é feito, como é feito o certame, coisas que hoje eu entendo simples, mas que foram um bicho de sete cabeças lá atrás, porque eu tentei fazer isso sem ter alguém que me ensinasse a fazer. Você tentar aprender sozinho, às vezes não é sempre o melhor caminho, né? Às vezes você demora, às vezes você aprende errando. Então você tendo um guia ali é um pouco mais fácil. Um pouquinho mais fácil. Qualquer coisa. É muito mais fácil e tem um detalhe importante também. Quando você erra com o governo, você pode ser responsabilizado pelo seu erro. Pagar um curso é muito mais barato do que você ter que pagar para o governo alguma coisa depois. É verdade. Licitação é uma coisa que dá dinheiro, tem mercado, mas é um negócio sério. Depois que você assina o contrato ali, já era, não tem mais volta. Exatamente. Bacana. Você perguntou se é fácil, e o Bruno perguntou se é fácil, Alex. Eu queria saber para você perguntar o seguinte: se você acha que qualquer um consegue entrar, se precisa realmente, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Olha, eu preciso conhecer alguém no mundo das licitações, eu preciso ser padrinho de um deputado, do prefeito. Vocês conhecem alguém que trabalha no serviço público? Tem algum padrinho, alguma coisa assim? Ou você acha que dá para entrar sem conhecer ninguém, apenas estudando e vendendo seus produtos de maneira honesta? Simples e honesta, né? Não precisa conhecer ninguém, eu não conheço ninguém no setor público, mas qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa sem exceção, eu acho que qualquer pessoa que tenha um computador, acesso à internet, um produto, vontade de ofertar esse produto, ele pode participar da licitação. Uma única situação, já que você perguntou se eu conheço alguém, não conheço ninguém, mas eu procuro fazer
contato direto com todos os hospitais onde eu ganho A licitação. Perfeito. Agora, conhecê-los. Não que conhecê-los Exato. me favoreça, mas conhecê-los me dá a condição de entendê-los melhor. Eu costumo dizer que o governo, ele é um cliente igual a todos os outros. Ele é o seu cliente. Por que você não tem que ir lá fazer uma amizade com o seu cliente? É sempre importante, sim. Eu acho que é válido. Isso não é sinônimo de corrupção de forma alguma. Você está ali fazendo negócios, você ganhou a licitação. Por que você não vai lá, toma um café, se apresenta, mostra o seu produto, tenta conhecer melhor a necessidade do teu cliente, do órgão público, de forma que quando ele precisar de novos equipamentos, você esteja ali disponível para atendê-los. Eu acho que é válido. Na verdade, eu acho que é meio que até uma obrigação nossa, né? A gente tentar realmente estreitar laços com os nossos clientes, porque é isso que a gente faz no mercado privado. O mercado público, ele não é diferente, ele é a mesma coisa. A diferença é que você tem que ir lá e participar do processo licitatório, é só isso que muda. Houve uma situação onde foi necessário realizar a troca de um lote de um produto meu. E o bom relacionamento com o pessoal do órgão não eximiu, não me tirou as responsabilidades, eu tive que cumprir as responsabilidades, mas facilitou o contato, facilitou o trâmite para fazer essa troca, foi mais simples. Então esse contato é importante quando você está dentro, mas você não precisa ter padrinho para participar da licitação. Se você tiver um padrinho, não é licitação, aí já é fraude, né? Exatamente. Esse era o ponto que eu ia falar. Eu acho que essa amizade, ela não se confunde com essa promiscuidade, com nada irregular. É justamente uma coisa ou outra que você pode precisar de uma ajuda do órgão público. Vou dar um exemplo simples que pode acontecer. Às vezes você está precisando fazer uma entrega, você tem 15 dias para entregar. O órgão público, ele te liga pela amizade e fala, pô, tem como você entregar em 7 porque é urgente? Você não está fazendo nada de errado, você não está fazendo, você está ajudando o órgão público. Eventualmente, quando você fala assim, olha, eu tenho 15 dias para entregar, só que no meu cronograma aqui eu preciso entregar no 10º, tem como você me receber até, ou ficar um pouquinho mais tarde para receber, coisa de meia hora, porque a transportadora vai atrasar um pouquinho? É esse tipo de coisa que, se você já tem um contato lá dentro, uma questão de amizade mesmo, uma questão de, o cara fala, não, tudo bem, eu estou recebendo até antes do prazo, não custa nada para mim, eu receber dentro do horário e ficar aqui meia horinha a mais para conferir se está tudo certo. Coisa simples assim, gente, que não tem nada a ver com realmente algum ilícito. É realmente você ter uma amizade, você saber com quem você fala lá dentro para resolver o seu problema e o do órgão público, tudo dentro da legalidade. Porque, na verdade, com isso você facilita para as duas pontas, né? Você facilita para a sua empresa e facilita para o órgão também. Porque, exatamente. fora dos prazos, eu não entrego nada, eu não conto como prazo para entregar, eu não vou para o prazo máximo. Eu tenho 15 dias, eu não espero 15 dias para fazer a entrega. Porque eu preciso lidar com fatores que são além da minha vontade. E se tiver um problema no 12º dia? Eu prefiro, então, entregar sempre antes. Eu procuro atender, e outra também, eu penso que quando eu atendo o órgão uma presteza diferenciada, isso também conta. Apesar de ele ter que licitar na próxima compra, ele vai lembrar que eu existo e isso para mim já é importante. Exato. Eu vou até puxar um gancho para uma dúvida que perguntaram aqui. Olha, com esse problema do coronavírus, se não pode e não está liberado comprar na dispensa de licitação os materiais. Eu não sei exatamente, não precisa nem falar, Alex, o produto que você vende, mas é esse contato que pode te ajudar na hora da contratação direta. Por quê? Ele vai precisar cotar com 3 empresas. Se ele sabe que você é um cara que entrega antes do prazo, um cara ponta firme, você acha que ele vai cotar com você e um cara que nunca... Ele precisa cotar com 3, obrigatoriamente. Ele não pode fugir dessa regra. Só que ele vai escolher os 3 que ele acha que tem melhor condições de entregar dentro do prazo e dentro do que ele precisa. Então ele vai provavelmente cotar com quem já entrega lá e que tem realmente uma credibilidade, digamos assim, com o órgão público. Exatamente. Você falou que vai ter uma reunião com o fornecedor agora, né? E muita gente que acompanha a gente, bastante gente mesmo, tem dúvidas em relação a trato com fornecedores, formas de como que você faz para encontrar fornecedores aí para o teu negócio. Se possível, se você pudesse passar umas dicas para esse pessoal de como que vocês estão fazendo aí, que está dando certo, encontrar fornecedores para licitações, se existe uma forma diferente de negociar. Em relação às licitações, eu comecei, eu não sei, uma das formas de encontrar fornecedor é perdendo a licitação. É assim, você entra no pregão e pede, você vê a marca que ganhou. Eu procuro saber de onde é essa marca, se é o cara mesmo que está entrando na licitação, se é um revendedor, eu procuro o contato e eu vou fazendo meus contatos com fornecedores dessa forma. Eu procuro entender quem está vendendo para o governo
de onde é, o que ele faz, como ele vende, e aí começa essa fase de negociação com o fornecedor. Existe algum macete e tal? Você fala que você está cotando para licitação ou você nem comenta nada? Eu faço o seguinte, eu não tenho o hábito de cotar algum material num primeiro contato. Eu costumo fazer o contato, conhecer a empresa, obviamente nesse contato eu me apresento como uma revenda e que atende licitações. Eu prefiro ser claro, porque também precisa ficar claro que algumas empresas, alguns fornecedores não gostam de atender cotação de licitação. Por que eles não gostam? Uhum. Trabalho de cotação para uma venda que é casual. Você só vende se o cara ganhar. Porque eu acho que poupa o esforço dele, caso ele não queira me atender. E se ele quiser me atender, eu já tenho um cara que sabe o que eu preciso. Eu acho que é mais simples dessa forma. Perfeito. Pessoal, para você que está querendo entrar nesse mercado, pega essa sacada do Alex aí e que você testa não, né? Você vê oportunidades perdendo a licitação. Não é todo mundo que tem essa sacada aí. E para você que está querendo começar, eu acho que é uma grande dica. E só por essa dica, eu acho que já valeu aí a live, porque é uma dica bem importante. A gente costuma dar para algumas pessoas, mas tem algumas pessoas que realmente não fazem isso na prática. Eu acho que isso é uma grande sacada. O segmento de vocês aí, a maioria ele é SRP ou ele é para entrega imediata, Alex? Olha, eu tenho as duas situações, a entrega imediata e o CRP. Eu não sei qual tem mais, porque o CRP ele tem menor volume de oferta de licitação, menos pregão, mas é maior volume de compra, né? Sim. E as imediatas têm mais oferta, mas o volume que eles pedem é menor. O que eu prefiro? Eu prefiro entrega imediata. Eu acho que sim, eu acho que os dois são válidos, cada um tem sua característica ali. E apenas para quem não sabe, o SRP é uma forma com que o governo ele faz a licitação, que ele não necessariamente vai contratar, ele não precisa contratar de quem ganhar. Ele contrata se ele precisar, tudo bem? Ele vai lá e registra o preço do fornecedor. A grande diferença, eu diria até que do SRP para o entrega imediata, é que o SRP, pelo fato de você registrar seu preço, você tem que manter aquele preço durante um ano inteiro. Então, esse preço ele é irreajustável. É fixo e reajustável. Agora, claro que existem algumas exceções, né? Como, por exemplo, o coronavírus é uma boa exceção para você tentar pedir um reajuste de preços e tudo mais, né? É, um reequilíbrio. Um reequilíbrio e tudo mais. Agora, o SRP, o lado bom dele é que você tem aquela questão da carona, né? Você consegue vender além do órgão que você participa. Para você que está aqui, chegou nessa live e não sabe ainda o que é carona, o que é SRP, no nosso canal no YouTube tem bastante vídeo falando sobre isso, dá uma olhadinha lá. A gente precisa aproveitar o tempo do Alex aqui, que é restrito. O que você teria para fazer, para últimas palavras, aí, considerações finais para o pessoal que vai estar acompanhando a gente, tanto no ao vivo, mas depois no gravado também, que a gente vai acabar divulgando essa live depois. Certo. Bom, o pessoal que está assistindo essa live é o pessoal que está começando agora, não é? É, a maioria, a grande maioria. Uhum. O que eu poderia dizer a essas pessoas é o seguinte: eu acho que todo início, seja onde for na iniciativa pública ou privada, ele requer persistência, tem que persistir, compreender que, como no nosso caso, o César, que é o proprietário da empresa, ele sempre teve uma visão muito clara em relação a ter que demanda tempo para as coisas. Então, você precisa persistir realmente, entender que o início ele é um pouquinho complexo. No nosso caso, levou meses para começar a estudar a licitação, estudar o pregão eletrônico. O pessoal que está assistindo agora, talvez eles não precisem desse tempo todo. Entenda bem que plataforma você vai usar, procure estudar muito bem no curso de vocês aí, como se opera as plataformas, arruma um fornecedor bacana, se você não for o produtor da sua oferta, né? E vai sem medo nenhum. Tem uma colocação sua, Bruno, que eu ouvi o dia que eu participei de um pregão aí, que eu trouxe ela comigo até aqui. Você disse o seguinte: às vezes feito é melhor que perfeito. Tudo isso a gente procura fazer aqui. A gente procura fazer com a maior excelência possível, mas nós não somos mestres nisso. Então a gente faz dependendo de qualquer coisa. Então é desanimar, é entender que o governo tem suas particularidades, o órgão público tem particularidades, o funcionalismo público tem particularidades. Algumas pessoas vão te tratar dessa ou daquela forma, isso tem que ser relevado.
porque você lida com o ser humano, e o ser humano é dessa forma, e segue adiante. É um mercado com potencial imenso. Eu acho que em épocas de crise é o melhor mercado para atuar, porque quando as empresas privadas estão em crise, o governo ele costuma, de alguma forma, injetar mais dinheiro, comprar mais, então a demanda é maior. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o mercado de licitações é uma realidade, com suas particularidades, mas que dá para ser conhecidas através de formação, curso, escolher um bom curso, né? Claro, como eu disse, antes da Magna nós tivemos um curso numa outra escola, e não foi bacana, não atendeu aquilo que nós precisávamos. Eu não digo que o curso é ruim, estou dizendo o seguinte, para mim, no pregão eletrônico, o que funcionou foi a metodologia que vocês usam aí. Cara, olha, eu achei sensacional as suas dicas aí, bem bacanas mesmo. Acho que você é um cara que... Eu acho que você até me surpreendeu, né? Estou sendo bem franco aqui, porque vocês vieram aqui a primeira vez, vocês estavam começando, e parece que hoje, acho que 7 meses depois, parece que você já atua com licitação aí há 20 anos, cara. Foi a impressão que eu tive, assim, parece que eu senti que vocês amadureceram muito. E por quê? Porque vocês entraram em campo e foram atrás, não ficaram só no mundo da teoria, foram participando, aquilo que você falou, participou, perdeu, ligou pro cara, conseguiu fornecedor, participou, às vezes ganha, às vezes perde, mas sempre continuando, né? Sempre persistindo ali, perseverando, e, a tendência é que vocês cresçam cada vez mais. Achei bem legal aí, parabéns pelo trabalho de vocês, bem bacana mesmo. Até me surpreendeu. Eu queria só fazer uma última colocação, se você me permitir, que é o seguinte, começando, principalmente na busca por fornecedor, eu que sempre trabalhei na área comercial, eu imaginava que vender fosse algo que exigisse capacidade. Eu acho que comprar exige uma capacidade maior, porque me parece que encontrar um fornecedor que queira nos atender não é uma tarefa muito fácil, tá? Sim. Eu dou para o pessoal o seguinte, não é liga para o primeiro cara, faz o primeiro contato, não dá certo, segundo, terceiro, para mim. Para eu encontrar esse parceiro, que é o meu principal parceiro hoje, eu levei muito não, aí foi muito não, tipo 1 mês e meio recebendo não. De não. Ou o sim, era um sim que não dava certo para mim. Porque hoje eu consegui o parceiro ideal, que tem preço, tem produto, entrega para mim, eu só acompanho a entrega, por exemplo, entendeu? Então ele faz, eu vendo, ele faz basicamente tudo para o governo. Mas que legal. Foi 1 mês e meio escutando não. Se você for parar no não, aí realmente você não vai sair do lugar mesmo. Verdade. Eu acho que na vida do empreendedor é essa, né? Você recebe muito mais não do que sim. Saber ouvir não, né? Saber ouvir não, resiliência ali, bola para frente e vai embora. Exato. Se a gente tivesse ouvido o tanto de não que a gente ouviu quando a gente começou a Magna aqui também, rapaz, quem conhece nossa história sabe, foi difícil. Mas hoje estamos começando a engatinhar aí. Mas porque a gente não parou, né? E eu acho que toda empresa é assim. Você vai ouvir muito mais não do que sim. Basta saber assimilar aquilo e seguir em frente, bola para frente. Quando você acertar o sim também, aí você lava a égua, vamos dizer assim, né? Aí você se dá bem. É isso mesmo. Alex, eu faço da mesma, muito parecido com o que o Bruno falou. Cara, a evolução de vocês daquele outubro que vocês vieram aqui para agora é surpreendente. É uma evolução acima da curva. Pela nossa análise com os nossos alunos aqui, é realmente uma evolução acima da curva. A clareza que você tem do seu negócio, de como funciona, de como tocar realmente esse segmento nas licitações é diferenciado, honestamente, cara. Eu não estou falando isso para rasgar a seda, não, é porque é diferenciado mesmo, cara. Parabéns. Eu espero que dê tudo certo nessa reunião, não só de hoje, mas na sua vida aí nas licitações. E já sabe o caminho aqui para vir tomar um café com a gente, ó. Eu não vi o senhor pedindo o seu malete. Pelo jeito você já tem condições de receber, então peça. E você é o que está mais perto da gente aqui, foi o que não pediu ainda. Dá para entregar tranquilamente. Pega o carro e vai ali. Se você nos permitir, a gente vai até aí entregar, conhecer aí a estrutura de vocês. Você falou que é pequeno, mas não tem problema, a gente começou pequeno também. E é tudo pequeno bem. Até hoje. Você viu aqui, você viu que não é nada estranho. Nada demais. Mas isso é interessante o pessoal saber que você não precisa de uma estrutura grande para trabalhar esse negócio. O aluno que fez a pergunta sobre o MEI,
eu vejo muito MEI atuando na licitação, e eu vou deixar um negócio claro. Tem um MEI que ele atua no mesmo segmento que eu, e eu já perdi, acho que 3 pregões desse MEI. E eu acho ele muito interessante, porque é uma sacada bacana ser MEI também, na licitação. Você tem em relação a algumas coisas, mas é uma sacada bacana. Então, não interessa o tamanho do cara, o espaço que o cara tem, o que interessa é o seguinte: eu tenho um notebook, tenho acesso à internet, tenho um produto, eu vou para... Tenho a máquina, eu vou para cima. Cara, obrigado teu tempo aí. Foi mais do que a gente esperava. Até estava contando até 9 horas, já são 9h15. A gente precisa responder a galera aqui, mas eu preciso deixar você trabalhar lá. Que nem eu te falei, depois manda seus dados para a gente fazer o seu malhete aqui, para a gente te entregar. E agora tem que mirar o malhete de prata, que é 1 milhão em atas. Fazendo 1 milhão em atas, a gente vai tomar outro café, beleza? Combinado. Fechado, então. Valeu, Alex. Muito obrigado. Boa sorte aí nos seus negócios e até daqui a pouco. Até mais. Alex, um abraço.